Quando se fala em vikings, normalmente imaginamos incursões no Mar do Norte, na Grã-Bretanha ou em França. Mas estas expedições nórdicas medievais também chegaram às costas da Península Ibérica durante a Idade Média. Entre os séculos IX e XI, dracares vikings sulcaram o Atlântico até ao extremo ocidental da Europa, saqueando povoados costeiros e ribeirinhos, enfrentando reinos cristãos e muçulmanos, deixando marcas, por vezes subtis, na história deste território. Explore agora conosco estes momentos esquecidos do nosso passado. Venha conosco à descoberta de Portugal. Clique em gosto, subscreva e deixe o seu comentário. O seu apoio e opinião são muito importantes para nós. Obrigado. Os vikings foram povos escandinavos originários principalmente das regiões onde hoje se situam a Noruega, a Suécia e a Dinamarca, estando ativos aproximadamente entre os séculos VIII e XI, num período da história conhecido como Era Viking. Apesar de serem frequentemente retratados apenas como violentos invasores, os vikings eram, na realidade, uma sociedade complexa, composta não só por guerreiros, mas também por agricultores, comerciantes, artesãos e navegadores exímios. As origens dos vikings remontam às tribos germânicas que habitavam o norte da Europa desde o fim da Antiguidade. Desenvolveram uma sociedade organizada em clãs familiares, governada por chefes locais e, posteriormente, por reis, numa estrutura política descentralizada. Esta sociedade estava dividida em três grandes classes: os nobres, Jarls, os homens livres, Carls, e os escravos, Thralls. As suas crenças religiosas eram politeístas e fortemente ligadas à natureza, com destaque para deuses como Odin, Thor, Freya e Loki, venerados através de rituais, sacrifícios e festas religiosas que seguiam os ciclos naturais. A mitologia nórdica, rica em narrativas épicas e poéticas, era uma componente central da cultura viking e desempenhava um papel importante na vida cotidiana e na explicação do mundo. Esta cultura destacava-se também pela sua capacidade de navegação e pela construção naval, com destaque para as embarcações conhecidas como drakares, navios-dragão, caracterizadas pela sua rapidez, robustez e versatilidade. Estas permitiam-lhes navegar longas distâncias, explorar novos territórios e estabelecer redes comerciais por toda a Europa e até além dela, atingindo regiões como a Rússia, o Médio Oriente e a América do Norte, a Vinlândia. Os vikings deixaram de existir como tal, sobretudo devido à cristianização e à integração gradual nos reinos europeus que eles próprios influenciaram. Na Península Ibérica, os vikings foram conhecidos por diferentes designações, indo desde os majus, como lhes chamavam os muçulmanos, aos lordemanos, no galaico-português, ou simplesmente normanos ou normandos, designando os homens do norte da Europa que faziam incursões neste território. É importante notar que a designação genérica normandos, como sinónimo de vikings, não tem o mesmo significado que normandos enquanto povo, que emergiu a partir dos dinamarqueses e noruegueses que se fixaram na Normandia, no atual norte de França. Esses normandos acabariam por desempenhar um papel crucial na história medieval da Europa, com a conquista de Inglaterra em 1066 por Guilherme o Conquistador e com incursões e estabelecimentos em locais tão diversos quanto o Mediterrâneo, Sicília, sul de Itália e mesmo no Próximo Oriente durante as Cruzadas.
A título de exemplo, um grupo de cruzados normandos participou em 1147 e ao lado do rei Dom Afonso Henriques na conquista de Lisboa aos muçulmanos, pelo que o significado do termo não é igual em todos os contextos. Os primeiros registros de vikings na Península Ibérica datam de 840 a 841, quando uma frota nórdica bordeou a costa da Galiza e Astúrias, no noroeste ibérico, e atacou as imediações da atual cidade da Corunha. Segundo crónicas cristãs, o rei Ramiro I das Astúrias enfrentou-os junto à Torre de Hércules, um antigo farol romano, e conseguiu infligir perdas, afundando várias embarcações. Apesar disso, os sobreviventes prosseguiram a sul numa campanha de pilhagem. Este primeiro contacto foi tão inesperado que na Crónica Albeldense ficou registado que os normandos eram um povo até então desconhecido pelos asturianos. Os vikings logo revelariam a sua audácia, atacando territórios de cristãos e de muçulmanos sem distinção. Em 844 dá-se a primeira grande incursão documentada em território hoje português. Uma vasta esquadra, os relatos falam em 54 navios e outros em 80, desceu pela costa atlântica e atacou a cidade de Lisboa, então sob domínio do Emirado de Córdoba. Os piratas nórdicos tomaram a cidade em meados de agosto de 844 e ocuparam-na durante 13 dias, saqueando a região. O governador local enviou mensageiros ao emir cordovês Abd al-Rahman II, pedindo ajuda urgente. Após se abastecerem de pilhagem e enfrentarem escaramuças com a guarnição muçulmana de Lisboa, os vikings partiram rio abaixo antes da chegada de um exército maior. Seguiram então para o sul, para a região de Uxunuba, onde se situava a cidade de Santa Maria al-Harb, hoje Faro, e depois para este, para o Mediterrâneo, saqueando Cádiz, Medina Sidónia e Algeciras, e até atacando a costa de Marrocos, em Asila. No final de setembro de 844, subiram o rio Guadalquivir e assaltaram a rica cidade de Sevilha, que caiu nas suas mãos por alguns dias. As crónicas islâmicas descrevem o terror semeado pelos Majus, termo árabe utilizado para designar estes pagãos nórdicos, que resultou em mortes, cativeiro e até animais massacrados. No entanto, a resposta muçulmana não tardou. O emir Abd al-Rahman II mobilizou tropas lideradas pelo Ajib Isa ibn Shuhaid e, com o apoio de contingentes como os de Musa ibn Musa, líder dos Banu Qasi, infligiu uma derrota pesada aos vikings em novembro de 844 nos arredores de Sevilha. Os invasores foram expulsos, muitos mortos em combate e dezenas capturados. Fontes da época referem que alguns cativos vikings foram enforcados, punição típica contra piratas. Outros, mais afortunados, foram poupados, mas condenados a serviçais, acabando a criar cavalos ou a fazer queijo para os andaluzes. Este primeiro grande raid revelou aos poderes ibéricos a ameaça viking e levou a mudanças defensivas importantes. Em Córdoba, o emir ordenou a criação de uma armada permanente e fortaleceu portos, decidido a prevenir novas devastações. Nos anos seguintes, graças a estas medidas, a costa de Al-Andalus permaneceu mais protegida. Ainda assim, novas frotas vikings regressariam esporadicamente. Em 858, por exemplo, uma grande força nórdica proveniente da França, onde tinham atacado Nantes e a Aquitânia, chegou ao noroeste ibérico. Relatos galegos mencionam cerca de 100 navios vikings entrando na Ria de Arosa e atacando as povoações de Iria Flávia, antiga sé episcopal, e ameaçando Santiago de Compostela. Os habitantes de Compostela, alarmados, teriam pago tributo para evitar o saque da cidade, porém os vikings persistiram no cerco.
A salvação dos galegos veio com a reação militar liderada pelo conde Pedro Theon, que enfrentou os nórdicos em combate. O conde derrotou-os, destruindo 38 dos seus navios e obrigando os sobreviventes a fugir. Os vikings em fuga, por sua vez, navegaram para sul ao longo da costa, saqueando vilas costeiras pelo caminho, mas agora encontraram pela frente uma defesa muçulmana reforçada. De facto, a nova marinha de guerra de Al-Andalus entrou em ação em 858. Fontes indicam que navios do emir interceptaram os nórdicos ao largo de Lisboa, travando-os antes que pudessem repetir a investida de 844. Forçados a afastar-se do Garb Al-Andalus, os piratas desviaram-se para o Estreito de Gibraltar e rumaram ao Mediterrâneo. Ainda em 859, essa expedição nórdica saqueou as Baleares e o sul de França antes de regressar ao Atlântico e ao norte. A região que hoje corresponde ao norte de Portugal, incluindo a faixa entre os rios Ave e Voga, constituía um território onde a densidade do povoamento e a abundância de riquezas ofereciam boas perspectivas do ponto de vista da pilhagem, incluindo igrejas e mosteiros. Tinha também potencial para a captura de escravos ou de pessoas sobre as quais poderiam ser pedidos resgates avultados. Por outro lado, a Costa Minhota, apesar de sua proximidade em relação à Galiza, local onde ocorreram múltiplas incursões por parte dos normandos, até por causa de Santiago de Compostela e das riquezas que esse centro de peregrinação à escala europeia oferecia, não foi tão assolado como as regiões costeiras a sul do Douro. Isso poderá ser explicado pelo facto de a costa estar mais exposta e por os estuários dos rios serem menos fáceis de penetrar, não existindo grandes centros de peregrinação ou núcleos urbanos de grande dimensão, mais apetecíveis para a pilhagem. Ainda assim, existem registros de incursões nesta região. Num codicilo à carta de dotação do Mosteiro de Guimarães, outorgada por Momadona Dias em 959, é confirmada a posse do Castelo de Guimarães, ressalvando que os seus descendentes poderiam ter o controle dessa fortificação. Esse castelo teria sido então edificado na sequência de um ataque realizado por gentios, Persecutium Gentilium, que ocorreu pouco depois de 959 e antes de 968. Esses gentios poderiam ser vikings ou muçulmanos, mas a identificação mais consensual tem sido a dos primeiros, que no mesmo ano teriam conduzido um saque na Galiza. Cerca de 968, os vikings lançaram uma ambiciosa ofensiva contra o ocidente da Península Ibérica. As crónicas de Dudot de Saint-Quentin indicam que os vikings, partindo da Normandia, em França, submeteram 18 cidades e devastaram a Espanha com fogo e saque. Este número será quase de certeza um exagero, mas as fontes ibéricas confirmam o ataque e a destruição sem precedentes. A História Silense, do século XII, recuperando relatos cristãos derivados da perdida Crónica de Sampiro, falam de uma frota de 100 navios vikings liderados por Gundredo, ou Gundreid, possivelmente oriundo da Noruega. Metade dos barcos assaltaram a costa norte da Galiza, Britónia, na província de Lugo, e a outra metade subiu a Ria de Arousa, desembarcando em Junqueira. Estes últimos seguiram por terra até Santiago de Compostela. A 29 de março de 968 registra-se a Batalha de Fornelos. O bispo de Compostela, Sigisnando II, levou apressadamente as tropas locais para tentar travar os vikings perto de Iria Flávia, no estuário do rio Ulla, mas a sua resistência foi insuficiente. Sigisnando morreu em combate, atingido por uma flecha, e as forças galegas saíram em debandada. Santiago de Compostela foi então saqueada pelos vikings, que depois se espalharam por toda a Galiza sem grande oposição. Lugo resistiu com sucesso sob o comando do bispo Hermenegildo, mas os arredores foram devastados, incluindo a já fragilizada Catedral de Bretonha, levando à transferência posterior da diocese para Mondoñedo. De acordo com a História Silense, os invasores permaneceram durante cerca de 3 anos em território galego, pilhando e capturando cativos, o que sugere que terão estabelecido acampamentos ou bases nesse território, a partir das quais lançariam as suas incursões.
Em 970-971, os galegos conseguiram reunir um exército com força suficiente para contra-atacar, liderado por Gonçalo Sánchez, designado como Guilherme Sanches noutros textos, com o apoio do rei Ramiro III de Leão. Os vikings foram surpreendidos pelo exército galego quando regressavam aos seus navios, carregando materiais pilhados e escravos, tendo o embate decisivo ocorrido nas proximidades da Ria de Ferrol. O resultado foi uma derrota esmagadora dos normandos, tendo Gunderedo, o seu líder, sido morto em combate. Os navios foram queimados e os sobreviventes fugiram ou foram capturados. A crónica Silence associa esta retumbante vitória à intervenção sobrenatural de Deus e do apóstolo Santiago, que agiram em defesa dos cristãos que haviam sido mortos ou escravizados. Os vikings que sobreviveram fugiram para o sul, seguindo ao longo das costas do atual litoral de Portugal em 971, saqueando localidades entre o Rio Douro e Santarém, levando o conde portucalense Gonçalo Muniz a contactar o califa Omíada, buscando uma cooperação na luta contra este invasor e inimigo comum. O califado, com sede em Córdoba, decide tomar medidas de proteção contra estes ataques, ordenando a construção de um edifício defensivo em Erzila, no norte de África, atual Marrocos. Essa edificação, comumente apelidada de Ribat, seguia modelos orientais com origem no Califado de Bagdade, tendo como função oferecer um controlo mais estrito sobre a atividade nas costas marítimas, respondendo aos atacantes. No presente território português da região Centro e Sul, mais do que informações documentais, existem vestígios de construções que se poderão enquadrar neste esforço defensivo contra os ataques dos navios vikings. O castelo de Alcobaça, por exemplo, apresenta torres quadrangulares construídas com blocos de grande dimensão e poucos passados entre si, apontando para uma cronologia medieval antiga. Num dos seus topos possui uma torre albarrã de tipologia andaluzi, o que pode apontar para uma cronologia antiga correspondente ao período islâmico. Existem também vestígios de fortificações dessa época em Alfeizerão, Famalicão da Nazaré e Pedreneira, sendo até aventado por alguns investigadores que a própria fortificação de Óbidos poderá situar-se no local onde se implantou uma fortificação islâmica. Recorde-se que no século IX e X o recorte da costa era substancialmente diferente e Óbidos ficaria muito mais próxima do mar do que atualmente. Sabemos também que, nessa época, Peniche era uma ilha e que havia um porto de mar em Atoguia da Baleia, na altura conhecida como Tauria. Aí existia também uma pequena fortificação que poderá ter tido origem neste período de reforço das defesas marítimas do Al-Andalus. Mais a sul, a Lourinhã possuía também um antigo castelo que controlava o percurso do pequeno rio, do qual o único vestígio hoje visível será a igreja de Santa Maria do Castelo, em estilo gótico, que substituiu o templo anterior e que marca a existência de ocupação naquela zona desde tempos anteriores à nacionalidade. Ainda visível e visitável é o chamado Castelo dos Mouros, em Sintra, cuja posição geográfica privilegiada permitia o controlo das zonas do Cabo da Roca e do estuário do Tejo, sendo dali visível até o Cabo Espichel. A sua origem islâmica está confirmada pelas escavações arqueológicas que trouxeram à luz vestígios datados desde o século IX. Ainda no concelho de Sintra, no Alto da Vigia, sobranceiro à Praia das Maçãs, foram revelados os vestígios de um antigo ribate islâmico, edificado no local onde, séculos antes, tinha existido um santuário romano dedicado ao Sol e à Lua. A sua posição estratégica é evidente, controlando não só o mar, mas principalmente a foz do Rio das Maçãs, ou Rio de Colares, permitindo a comunicação com Sintra, que se avista em linha reta no horizonte a este. Já na margem sul do Tejo, lugares como Almada e Trafaria, controlando a entrada no estuário do Tejo e com linha de vista para Sintra, assim como Palmela, que controlava o estuário do Sado, poderão ter desempenhado um importante papel na defesa costeira contra os invasores vikings e outros.
Ainda no rio Tejo, sabendo-se da capacidade dos majus para penetrarem pelo rio acima até o chamado Mar da Palha, é plausível que os restos de fortificações existentes nas suas margens, a montante de Lisboa, possam corresponder a postos de vigia do século IX e X. Exemplos disso são fortificações como a de Sacavém, sobre o rio Trancão, controlando um curso de água que ia até Loures, o que permitiria um ataque a Lisboa pela retaguarda, a de Alverca e Alhandra, que ainda aguardam investigações mais aprofundadas. No local de Povos, em Vila Franca de Xira, onde se situa o Santuário do Senhor da Boa Morte, foram também revelados vestígios de uma estrutura defensiva com níveis arqueológicos correspondentes ao momento da chegada dos normandos. Deste modo, as incursões vikings ou normandas constituíram um momento importante para o desenvolvimento da região, em torno do Tejo, durante o período do Al-Andalus, resultando no investimento na construção de estruturas defensivas em locais estratégicos. Em julho de 971, as fontes árabes indicam que uma frota nórdica entrou pelo Rio Douro, levando a cabo ações de pilhagem durante a sua passagem. Terão tentado tomar Lisboa e Alcácer do Sal, mas não conseguiram conquistá-las face à resistência das forças do Califado de Córdoba. O objetivo final desta expedição seria provavelmente o sul muçulmano ou mesmo o Mediterrâneo Oriental, como era frequente nestas campanhas marítimas. Estas incursões, que causavam grande pânico nas populações costeiras e ribeirinhas, levaram a que fossem tomadas medidas de prevenção e defesa. O bispo Crescónio de Compostela, no início do século XI, mandou reformar as famosas Torres do Oeste, em Catoira, na foz do rio Ulha. Ainda hoje, nessa localidade, se celebra um festival viking, marcando a memória desse período histórico. A entrada no século XI marcou uma redução na frequência e intensidade destas incursões, fruto da formação de reinos estáveis como a Normandia ou a Noruega e da progressiva cristianização dos vikings. A 6 de setembro de 1016, segundo a Crónica Gotorum, uma das versões dos Anales Portucalenses Veteres, dá-se um ataque a Vermoim, localidade situada no atual concelho de Vila Nova de Famalicão. Nessa incursão terá perdido a vida o conde portucalense Alvito Nunes, sendo que o dito castelo jamais voltou a recuperar depois desse ataque, não se sabendo, contudo, qual foi o resultado final do confronto. Outra consequência da interação com os vikings ocorreu ao nível das capturas de pessoas e respectivos resgates. Num documento datado de 1018 é relatada a captura de 3 irmãs, no âmbito de uma incursão ocorrida em 1015-1016, e os esforços de Amarelo Mestalis, seu pai, para as recuperar. 3 anos mais tarde, este pai vendeu parte dos seus bens a Froila Trutzendes, com a condição de este cuidar dele até à morte e como pagamento da dívida de 15 soldos que Froila lhe emprestara para o resgate das suas filhas. Esse documento detalha o valor do pagamento, 15 soldos em prata, assim como factos sobre a incursão viking que teria ocorrido através do Rio Douro em julho de 1015, seguido da pilhagem das terras entre Douro e Ave durante 9 meses. Cerca de 1022 ocorreu também uma incursão viking no Rio Minho, que teve como principal alvo a localidade de Tui, que era então uma importante praça fronteiriça do Reino de Leão. O conde Menendo Gonçalves reuniu forças para os enfrentar, mas os vikings venceram. Tui foi saqueada e o bispo Dom Alfonso foi levado como prisioneiro. Algumas fontes indicavam que este ataque teria sido liderado por Olaf Haraldsson, futuro rei Olaf II da Noruega, mas a cronologia conhecida dos eventos da vida desta personalidade histórica não é compatível com a sua presença na Península Ibérica neste período. Num outro documento, uma carta datada de 1026, registra-se a venda de um conjunto de bens em Cabanões, no concelho de Ovar, por parte de Meitili a Octício, como contrapartida por este ter pago o resgate do primeiro e da sua filha Goncinha, no montante de 70 moios. Esse valor foi pago em géneros, incluindo uma espada, uma camisa, 3 lenços, uma vaca e 3 moios de sal.
Desconhecendo-se a data da captura e do pagamento do resgate, o mesmo poderá corresponder à incursão referida no documento anteriormente mencionado, ocorrida em 1015-1016. Sobressai, sim, a dimensão e a relevância dos valores dos resgates, que obrigaram em ambos os casos à contração de dívidas que foram mais tarde repostas com alienações de propriedade. Em 1028 terá ocorrido a última incursão conhecida no ocidente da Península Ibérica, liderada, segundo as crónicas, por Ulf o Galego, possivelmente assim designado por já ter feito ataques prévios na Galiza. Entrando novamente pela Ria de Arosa, os vikings depararam-se com as defesas bem preparadas do reino de Bermudo III. O bispo Crescónio, também comandante militar de Compostela, reuniu tropas e rechaçou os barcos de Ulf, que teve de bater em retirada e sofreu pesadas perdas. Foi, aliás, na sequência deste ataque que as anteriormente mencionadas Torres do Oeste foram reedificadas em Catoira. Ao longo do restante século XI, os nórdicos que afluem à Península Ibérica chegam já como peregrinos, fruto da sua cristianização, ou como cruzados no seu caminho para a Terra Santa. Integraram até os esforços de reconquista deste território frente às forças muçulmanas, tal como terá acontecido em Sintra e Alcácer do Sal com a ajuda de Sigurd I da Noruega. Segundo a Heimskringla, compilação de sagas reais nórdicas, Sigurd I, que ficou conhecido como Sigurd o Cruzado, teria entrado pelo Rio das Maçãs, ou de Colares, e conquistado o castelo de Sintra, sendo que existem dúvidas que, se tal incursão tiver acontecido, se o castelo seria o da vila de Sintra ou o de Colares. Um aspecto que ainda carece de confirmação absoluta é a possibilidade de terem existido assentamentos vikings no território que hoje faz parte de Portugal. Pistas desse facto poderão vir de documentos que mencionam nomes de pessoas cuja raiz indicia uma origem nórdica. Exemplo disso é um testamento em que consta como testemunha um fromarigo Leó de Maris, sem menção de local, ou o documento de venda de uma propriedade em Real, Matosinhos, feita pelo conde Gonçalo Forjás a um Halaf. No âmbito da toponímia também encontramos nomes de localidades que remetem para pessoas ou comunidades oriundas do norte da Europa. Exemplos disso são a localidade de Lordemanos, na província de León, Espanha, ou o lugar de Lourdemão, no concelho de Coimbra, que já aparece mencionado na doação de uma propriedade ali situada, efetuada entre 1121 e 1125. Note-se que na língua galaico-portuguesa, os vikings, ou normandos, homens do norte, eram chamados de lordemanos. No caso dos ataques ocorridos nas zonas controladas pelos muçulmanos, o nome Madjus, ou Majus, utilizado por estes para designar os vikings, deixou-nos topónimos como Magos, em Roças, Vieira do Minho, e Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém. A existência de acampamentos vikings é quase uma inevitabilidade resultante da duração de algumas das incursões no território ibérico. A ocorrida entre 1015 e 1016, que segundo a documentação terá durado 9 meses, obrigaria a que os vikings tivessem algum tipo de base para poderem organizar os ataques e armazenar mantimentos e o produto dos seus saques. Também as capturas de pessoas e os respectivos resgates sugerem uma presença pelo menos temporária no território que permitisse todo esse processo. Ao contrário de outras regiões europeias, não se identificaram até agora moedas, armas ou objetos claramente escandinavos em escavações em Portugal. É possível que, por serem invasores em trânsito, os vikings não tenham deixado atrás de si depósitos, pelo contrário, levavam consigo os tesouros locais. Existem, porém, achados relevantes na península. Por exemplo, em León, Espanha, foi descoberta uma pequena caixa cilíndrica em estilo Mammen, arte viking do século X.
Alguns sugerem que poderia ser um presente diplomático viking oferecido a um conde leonês ou fruto de saque trazido como troféu. Esse objeto está hoje no Museu de San Isidoro de León e prova contactos indiretos com cultura material nórdica. Já no território português, eventuais descobertas similares, se existem, ainda não foram bem documentadas. A sobrevivência de elementos ou influências culturais provenientes dos viking no ocidente da Península Ibérica, nomeadamente nos atuais territórios da Galiza e de Portugal, é um tema que carece de investigações mais aprofundadas. No concelho de Melgaço, nas margens do rio Minho, existe a figura lendária do Arganão, um ser mítico esquivo que vive nos campos e na floresta, observando os humanos e pregando-lhes partidas. Algumas interpretações mais recentes associam esta figura a possíveis influências nórdicas. A tradição local associa a figura de uma criatura fantástica quadrúpede, esculpida no tímpano do portal lateral da Igreja Matriz de Melgaço, à figura do Arganão. Outros, contudo, associam-na à representação da figura de um lobo. A verdade é que não existe consenso académico sobre a origem do Arganão, sendo que a associação recente com mitologias do norte da Europa evidencia a forma como as tradições locais podem incorporar e reinterpretar influências culturais diversas ao longo do tempo. Um outro exemplo que foi apontado como potencialmente indicativo da influência destes povos nórdicos são as chamadas siglas poveiras. Trata-se de um sistema de símbolos gráficos que foi desenvolvido ao longo dos séculos pela comunidade piscatória da Póvoa de Varzim. Estes símbolos, utilizados muitas vezes por pessoas que eram analfabetas, eram gravados em madeira e na pedra para identificar famílias de pescadores e marcar os seus pertences, desde barcos, utensílios e até casas. A sua forma lembra os boamercanos escandinavos, marcas familiares usadas por camponeses e pescadores nórdicos, sendo que a assinatura por símbolos tem paralelos na cultura viking. Alguns investigadores do século XX propuseram que as siglas poveiras seriam uma herança direta de colonos nórdicos que teriam vivido na região da atual Póvoa de Varzim, algures entre os séculos IX e XI. Estes símbolos podem ser hoje vistos na calçada e nas placas toponímicas daquela cidade costeira do distrito do Porto, representando uma forma de o município recordar e manter viva essa tradição bem local. Na primeira metade do século XX, alguns investigadores sugeriram ainda que a lancha poveira, barco típico da Póvoa de Varzim que foi usado na pesca durante séculos até à ascensão das traineiras, era baseada nos dracars vikings. O seu casco era largo e o seu leme de grande profundidade, tendo uma grande vela de pendão que servia de meio de propulsão, sendo decoradas com as siglas poveiras que asseguravam a individualidade e identificação de cada embarcação. Na década de 1950 já tinham praticamente desaparecido de circulação. A associação desta lancha a uma origem viking é muito problemática, dado que a própria técnica de construção da mesma é distinta da utilizada nos barcos nórdicos, aproximando-se mais das metodologias que se encontram nas velhas culturas mediterrânicas. Também a hipótese de uma origem viking para as siglas poveiras continua a ser muito controversa, já que alguns investigadores sugerem que a mesma terá tido uma evolução autóctone entre a comunidade poveira, sendo uma espécie de proto-escrita criada por pescadores não alfabetizados e sem ligação aos nórdicos. Não existem provas físicas ou documentais de qualquer colonização ou presença viking nesta área, ou sequer em qualquer outro ponto do atual território de Portugal, pelo que esta possibilidade permanece somente no domínio da especulação. De forma similar, algumas tradições locais sugerem que a Nazaré, localidade costeira no distrito de Leiria, teria sido local de passagem de colonos vikings. Essa ideia baseia-se em lendas e nas alegadas semelhanças físicas dos antigos pescadores locais com nórdicos, dada a tez clara da sua pele e aos olhos azuis.
Contudo, tal sugestão não tem qualquer fundo objetivo, sendo que tais características físicas poderão ter resultado da miscigenação com povos do norte da Europa em séculos mais recentes, tais como com os flamengos nos séculos XVI e XVII. Os estudos de genética realizados na população portuguesa não detectaram, até ao momento, a existência de qualquer componente escandinava significativa. As linhagens dominantes são paleo-europeias, mediterrânicas e centro-europeias, com contributos menores de África e de judeus sefarditas. Já no domínio do folclore e das crenças antigas, detectam-se algumas influências deixadas pela passagem dos vikings no ocidente da Península Ibérica. Na Galiza, por exemplo, existem lendas de santos que afugentam normandos conjurando tempestades. A lenda do bispo Gonçalo de Mondoñedo atribui-lhe um milagre em que, como fruto das suas orações, fez naufragar uma frota viking no mar Cantábrico. Já em Portugal, a presença dos vikings nas lendas é quase inexistente, até porque várias incursões ocorreram em território que na altura era dominado pelos muçulmanos, pelo que a cultura popular não as preservou, dando-se uma prevalência das histórias ligadas aos mouros. Em conclusão, os vikings não deixaram uma marca cultural profunda em Portugal que lhes possa ser definitivamente e indubitavelmente associada. A principal herança acabou por ser, paradoxalmente, o reforço da identidade e a cooperação entre cristãos ibéricos na defesa comum contra o inimigo do Norte e, mais tarde, a cooptação de povos nórdicos convertidos na luta contra os muçulmanos. Muito obrigado por ter vindo conosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.